Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, o podcast da Razão Automóvel, neste que é o nosso quinto Autorádio, desta vez dedicado aos World Car Awards. Os vencedores nas diversas categorias, incluindo aquela que é a mais cobiçada, a categoria de carro mundial do ano, foram anunciados há menos de 24 horas e nós temos connosco a nossa equipa habitual neste comentário do Autorádio a fazer o devido comentário sobre aqueles que são os vencedores dos World Car Awards e também aquele que é o grande vencedor da categoria principal Carro Mundial do Ano 2020. Comigo hoje tenho o Guilherme Costa, diretor da Razão Automóvel e único jurado português nos World Car Awards. Olá, Guilherme. Olá, Diogo, e olá a todos os presentes e a quem nos está a ouvir a partir de casa. Como podem ver, temos aqui uma pessoa que participou diretamente na votação de Carro Mundial do Ano e que vai também dar a conhecer um bocadinho dos bastidores daquilo que é, pelo 7º ano consecutivo, o prémio mais relevante da indústria automóvel a nível mundial. E nós, na Razão Automóvel, estamos muito orgulhosos por estarmos tão bem representados nesse prémio. Temos também o Fernando Gomes, o nosso chefe de redação, também já um habitual aqui nos nossos podcasts. Olá, Fernando. Olá, Diogo. Então. Tudo bem? E temos também o João Delfim Tomé, um membro da nossa redação e também vocês já conhecem aqui do Autorádio. Olá, João, tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos todos de quarentena, estamos em teletrabalho há um mês, sensivelmente, juntamente também com os milhares de portugueses que também estão em casa numa altura tão extraordinária como esta que nós estamos a viver, excepcional, devido à pandemia do Covid-19. E falando um bocadinho daquilo que se vai passar aqui hoje, para além do comentário que vamos fazer aos vencedores deste prémio tão cobiçado, os World Car Awards, vamos também fazer aquilo que é habitual, uma resenha do que se passou nos últimos dias na Razão Automóvel e daquilo que tu podes ver no nosso website, se é que ainda não vistes. E, enfim, agora que começamos este podcast, vou passar de imediato para o sumário da semana, mas se tu queres passar para outra parte deste podcast, na descrição do vídeo no YouTube ou também na descrição do podcast no Spotify, tens os tempos nos quais ocorrem cada uma dessas partes do podcast da Razão Automóvel, este quinto Autorádio. Não é difícil perceber que o tema que tem marcado a atualidade mundial, o coronavírus, é também o principal protagonista no mundo automóvel. E para além de ter obrigado a uma inédita cerimónia dos World Car Awards, que vamos comentar aqui hoje, em live stream, o Covid-19 continua a fazer as marcas pararem a produção e comprovarem das mais diversas formas a sua capacidade de superação. Na mesma semana em que o governo suspendeu o comércio presencial de automóveis, ficamos a conhecer melhor os números que traduzem o impacto do Covid-19 na produção automóvel na Europa. E esse é um artigo, um especial que tu podes ler no nosso website. E, Guilherme, queres falar-nos um pouco sobre isso? Posso falar um pouco sobre isso. Infelizmente, o Covid-19 continua em várias vertentes a afetar a indústria automóvel e, de resto, toda a economia. Em Portugal, continua a fazer vítimas e agora foi a vez do governo decidir-se pela suspensão do comércio presencial de automóveis. E eu recordo, mais uma vez, comércio presencial de automóveis, porque diversas marcas, entre as quais, por exemplo, a Volkswagen, já estão a encontrar soluções diferentes para continuar a manter não só o negócio, mas também a nossa vida, o nosso cotidiano, o mais normal possível, através de vendas online e de entregas presenciais na casa dos clientes. De resto, boas notícias também para o online e para o comércio, porque começa-se, apesar desta crise, a olhar-se para outras alternativas ao comércio mais tradicional. Mas aquilo que é o nosso desejo é que o Covid-19 passe depressa e que nós possamos retomar aquilo que é a normalidade da nossa vida. Muito bem. Mas nem tudo são más notícias, porque, como dissemos logo no início deste podcast, a indústria automóvel tem encontrado alternativas às suas linhas de produção e, por exemplo, a SEAT
colocou a linha de produção do novo Seat Leon a produzir ventiladores, que já tem, segundo as últimas informações que nós temos, autorização para início de comercialização e de fabrico com uma cadência considerável. E ficamos a saber também que a Tesla desenvolveu um protótipo de um ventilador com peças do Model 3. João, queres comentar? Se calhar a Tesla foi aqui buscar esta ideia à SEAT e utilizar as peças de um automóvel para produzir um ventilador. É verdade, a Tesla decidiu fazer jus ao ditado de a necessidade aguçou o engenho, pegou em peças que já tinha, coisas que sabe produzir, produz com qualidade e adaptou-as àquilo que é mais preciso atualmente na área da saúde, que é a produção de ventiladores. Ainda é um protótipo, ainda está em fase de testes, mas ao que tudo indica poderá vir, tal como aconteceu com o protótipo apresentado pela SEAT há umas semanas, poderá vir a entrar em produção e ajudar a salvar vidas, e até vai ter o famoso ecrã do Model 3, como se pode ver até agora nas imagens, como indicador dos sinais vitais do paciente. Portanto, é muito interessante ver esta capacidade, uma vez mais uma marca, a chegar-se à frente e usar a tecnologia que domina para ajudar nesta crise do Covid-19. Para quem nos está a ouvir no Spotify, se queres ver mais informações sobre tudo aquilo que tem sido feito pela indústria automóvel no âmbito da produção de ventiladores ou de outro tipo de ferramentas que sejam fundamentais para o combate à pandemia do Covid-19, consulta o nosso website em www.razãoautomóvel.com até para veres algumas destas invenções em funcionamento. E no lado dos testes, nós temos neste momento os nossos testes completamente parados, pelo menos nós 4 não estamos a testar carros, mas isso não é válido. Estamos a publicar. Mas estamos a publicar, exatamente. Mas estamos a publicar, uma boa ressalva. E estamos a publicar sim, tanto que ontem saiu o primeiro contacto ao novo Ford Kuga Plug-in Hybrid, PHEV. É o novo híbrido plug-in SUV da Ford e é o carro mais barato do seu segmento com tecnologia híbrida plug-in. É um teste que tu podes ver no nosso website, assinado pelo nosso correspondente Joaquim Oliveira, que é jurado do Car of the Year e que teve a oportunidade também em conjunto com um colega internacional de fazer um teste muito exclusivo numa altura tão difícil àquele que é um novo modelo da Ford. Nós também tínhamos esta oportunidade marcada para a nossa redação, mas efetivamente a pandemia do coronavírus levou ao cancelamento da apresentação internacional do Ford Kuga Plug-in Hybrid, que, como também já dissemos aqui num podcast da Razão Automóvel, iria ser realizada em Portugal, mais precisamente no Algarve. Ao mesmo tempo que estamos todos a tentar trazer novos conteúdos e novos formatos devido a todas as situações excepcionais que estamos a viver neste momento, a Volkswagen também lançou o primeiro salão virtual. A Volkswagen, como vocês sabem, tinha preparado para Genebra algumas apresentações, demos contas delas aqui no nosso website, falamos sobre o que é que iria ser apresentado, mas como costuma ser habitual, não foi possível. Aliás, ao contrário do que é habitual, não foi possível à Razão Automóvel, mostrar o stand da Volkswagen e de outras marcas também no Salão de Genebra. A Volkswagen teve uma ideia que foi criar um salão automóvel virtual e através de vários modelos 3D para que quem vá a este website possa sentir um pouco do que é estar ao lado destes modelos. Fernando, o que é que nos podes dizer sobre isto? É aquela velha questão, quem não tem cão, caça com gato. Mas é uma ideia interessante, ou seja, eu até presumo que este salão tenha sido criado antes da própria Salão de Genebra, porque as marcas normalmente têm que preparar têm que fazer o projeto do stand como se fosse outro projeto qualquer. E isto traz algumas vantagens interessantes em relação ao salão físico, porque nós, além de podermos caminhar entre os modelos aqui de forma virtual, podemos alterar-lhes as cores, podemos alterar as jantes, o que torna a experiência muito mais interativa do que à partida seria possível num salão físico. É claro que o ideal seria sempre ver estes modelos ao vivo, e temos muitas das novidades da Volkswagen em exibição, como
os novos Golf GTI, GTD, GTE, ou o T-Roc Cabrio, mas infelizmente, dadas as circunstâncias, temos esta solução da Volkswagen, que realmente é uma alternativa muito interessante para ficar a par do que a marca anda a desenvolver, anda a fazer, exatamente. Muito bem. E continuando, estamos a chegar ao final do sumário da semana. Esta semana ainda trouxemos-te várias sugestões de várias marcas de automóveis para manteres os pequenos mais entretidos. Se tu tens filhos, este artigo que nós publicamos é especialmente direcionado para ti. E eu vou pedir ao João para nos contar um bocadinho mais das potencialidades destes brinquedos. Bem, primeiro é uma forma interativa, didática de manter os mais novos entretidos sem estarem constantemente agarrados a um ecrã. Nós queremos que os pais estejam a ler a razão automóvel, os mais pequenos também o façam, mas também podem ir alimentando o gosto por automóveis com estas propostas como carrinhos para pintar, como todos nós nos lembramos que havia aqueles livros para colorir. As marcas também têm agora propostas idênticas, sopas de letras, alguns questionários. A Ford criou uma espécie de questionário para ensinar a sua história. Exato, um quiz. E a Mazda até foi mais longe e criou um origami, uma espécie de miniatura em papel para os mais novos poderem estar entretidos e irem também desenvolvendo o gosto pelo automóvel. E acho que é uma boa maneira de os manter entretidos sem se estar sempre a ver televisão ou algo do género. Sim. E para além destas sugestões, esta semana publicamos também 2 previsões interessantes. A primeira vem-nos de um exercício de design voluntário por parte de um designer que costuma fazer este tipo de trabalhos, que nos dá um vislumbre daquela que poderá ser o aspecto do futuro BMW M2. Guilherme, queres falar-nos um bocadinho sobre isso? Claro que sim, até porque por acaso foi um artigo que foi escrito por mim. Bem, eu só tenho a dizer que se o futuro BMW M2 geração G87 for como este designer amador nos mostrou, então que venha o carro. Ainda para mais, sabendo que ao contrário dos Série 1s, dos Série 1s convencionais, este não vai ser um tração dianteira, vai ser um puro tração traseira. Portanto, boas novidades. Mas as boas novidades não se ficam por aqui, porque lá à frente, debaixo do capô, vamos encontrar o mesmo motor que vai servir a próxima geração do BMW M3. Portanto, venha ele. Bem, temos aqui... Só falta escolher a cor. Falta escolher a cor, exato. Olha, eu fico com o verde, com o azul. Vá, pronto. Não ficas. Tu vais ficar com este. Com o amarelo. Com o amarelo. Pode ser? Pode ser. Não ficas chateado, pois não? Qualquer coisa também vais aos nossos amigos da Overlay e alteras a cor do carro, como eles têm feito com o nosso Citroën C1. Bem lembrado, um grande abraço para o Daniel da Overlay e para toda a equipa deles. Outra das previsões que também publicamos esta semana fala-nos do futuro dos motores de combustão, que, de acordo com a Volkswagen, ao que parece, tem um futuro. Fernando, queres falar-nos um pouco sobre isto? Sim, senhor. Apesar da aposta enorme que a Volkswagen está a fazer na eletrificação, a questão é que os motores de combustão estão para durar. E nós, nos últimos tempos, até na narração automóvel, temos falado nisso. Fosse pelo CEO da BMW, que também preveu que os motores iriam durar, ou até pela própria Mazda, que está a seguir um caminho diferente, que é apostar em combustíveis ou em biocombustíveis para manter a longevidade do motor, ou seja, para que o motor de combustão possa fazer parte da solução para o futuro e contribua para a descarbonização do planeta. E a Volkswagen também fala da mesma questão, ou seja, não estamos a falar propriamente de um novo motor de combustão, estamos a falar dos combustíveis como uma solução para que o motor de combustão possa ser uma solução. E no caso da Volkswagen, refere novamente os combustíveis sintéticos, que até é uma área que até dentro do próprio grupo Volkswagen
com grande foco, sobretudo por parte da Audi, porque há uma questão, a eletrificação, pelo menos neste estado atual das coisas, não vai dar para substituir todos os motores de combustão de todos os veículos, sejam eles automóveis ou não. E eles referem um caso muito específico, que é o da aviação, e se nós queremos atravessar o Atlântico ou atravessar da Europa para a América do Norte, não há baterias suficientes para pôr num avião e fazer esse trajeto, ou só levamos um avião com as baterias e não levamos pessoas, ou então mais vale estar quieto. Por isso, e os combustíveis sintéticos podem ser uma solução muito interessante, porque não é um combustível fóssil, ou seja, são feitos, como diz o próprio nome, são feitos de forma sintetizada, e para os fazer precisamos de um ingrediente que é o próprio dióxido de carbono, precisamente o gás de estufa que causa tantos problemas. Por isso acho que o motor de combustão poderá ter realmente uma longa vida, também devido a esta investigação e desenvolvimento de novos combustíveis que poderão substituir os combustíveis fósseis e que contribuem... De certa forma, temos aqui agora um ciclo. Emite CO2, mas nós vamos captar esse CO2 para voltar ao ciclo. Não contribui para a adição de dióxido de carbono na atmosfera, porque o dióxido de carbono que estamos a queimar já o recolhemos da própria atmosfera. Pronto, exatamente, é tal economia circular que toda a gente fala. Da neutralidade das emissões. Exatamente. Muito bem. Por fim, e para terminar o sumário da semana, esta semana foram 2 os modelos, para além do Ford Kuga PHEV, que já referimos daqui no podcast, que foram lançados no mercado nacional. O primeiro foi o Toyota GR Supra, que agora monta um motor de 4 cilindros. O Guilherme teve a oportunidade de fazer um vídeo que tu podes ver no nosso canal do YouTube. O link está na descrição deste vídeo no YouTube, ou se estás a ouvir no Spotify, podes ir ao nosso website e facilmente encontras esse conteúdo. O Guilherme, que por acaso era suposto estar mais ou menos por esta altura a testar o carro em circuito em Barcelona, mas tal não foi possível, não é, Guilherme? Pá, não me digas nada, eu apetece-me chorar, não é? Mas pronto, first world problems, porque claro. eu estou a brincar com isto. Naturalmente há pessoas neste momento a lutar pela vida e isso é o mais importante. Mas de toda a maneira isto não invalida que nós tenhamos saudades daquele que é o nosso cotidiano habitual, que passa por testar carros, e principalmente quando falamos de carros desportivos e da possibilidade de os conduzir em circuito, ainda mais pena temos. Mas isso não invalidou que nós não pudéssemos trazer não só ao nosso website, mas também ao nosso canal do YouTube, tudo aquilo que vocês precisam saber, ou que é possível saber agora, sobre a nova versão 2 litros do Supra com motor de 4 cilindros. Falámos de preço, falámos de equipamento, falámos de prestações e inclusivamente fizemos algumas comparações com a versão de 3 litros e de 6 cilindros em linha, que é a versão mais potente, a versão Legacy, para que tu possas ajuizar entre estes 2 modelos qual é que, do teu ponto de vista e daquilo que necessitas, qual é a melhor proposta. Portanto, a todos aqueles que nos estão a ouvir e também a ver, eu sugiro que passem pelo nosso canal do YouTube, que subscrevam e que deixem também o seu comentário. Qual é que é o Supra, que é a compra ideal? Outro dos modelos que nós iríamos testar, mas cuja apresentação foi também cancelada e não podemos fazer o test drive, foi o Audi e-tron Sportback, que também foi o segundo modelo 100% elétrico da Audi e foi também chegou também ao mercado esta semana. E terminado este sumário da semana, vamos passar para aquilo que é o tema principal deste 5º podcast da Razão Automóvel, os World Car Awards, que escolhem todos os anos aquele que é o carro mundial do ano. É pelo 7º ano consecutivo o prémio mais relevante da indústria automóvel. A Razão Automóvel está representada nesse prémio com aquele que é o único português que tem assento no painel de jurados, o Guilherme Costa, que está aqui a participar neste podcast e é o diretor da Razão Automóvel e que todos os anos também vai a Los Angeles testar os candidatos, principalmente aqueles que nós não podemos conduzir, até porque não estão disponíveis no nosso mercado, como é o caso do grande vencedor dos World Car Awards, o Kia Telluride. Eu passo aqui a bola para vocês os três, principalmente, perdoa-me a expressão, mas passar a bola assim, à distância, para fazermos aquele que é o comentário ao vencedor na categoria de World Car Design of the Year 2020. Existiam 3 candidatos, o Mazda 3, o Peugeot 208 e o Porsche Taycan,
e o vencedor foi o Mazda 3, foi o Mazda 3 que levou para casa o prémio de World Car Design of the Year. Todos nós já conduzimos este carro, podemos falar um pouco sobre ele. Se calhar, Guilherme, comece por ti. Em primeiro lugar, se calhar também para te pedir, até antes de comentares aqui a vitória do Mazda 3, de fazeres um bocadinho de uma resenha daquilo que se passa nos World Car Awards, o que é que são, como é que se processa, quantos jurados são envolvidos, qual é que é a importância, como é que os dados são revelados, quem é que os audita, até porque há uma grande preocupação, como sabemos, por parte da organização dos World Car Awards, naquilo que é a auditoria dos resultados e das votações. Podes falar-nos um pouco sobre isso? Bem, eu vou tentar responder a todas as tuas perguntas porque foram várias. Em primeiro lugar, o que são os World Car Awards? São o mais importante prémio da indústria automóvel a nível mundial. Tem assento mais de 80 jornalistas dos 4 cantos do mundo. Em Portugal eu sou o único representante. Peço desculpa, tinha aqui o telefone a tocar. E sou o único representante em Portugal. Como é que se processa a escolha? Nós começamos pela uma lista de modelos que estão em comercialização num determinado período de tempo, que diz respeito ao ano de 2019, do segundo semestre e um bocadinho do primeiro semestre também, e esses são os candidatos a carro mundial do ano 2020, porque nós testamos ao longo de 2019 todos os carros. O anúncio é feito no salão de Frankfurt, onde nós estivemos, e depois sucedem-se várias etapas, uma das quais em Los Angeles, onde nós temos a oportunidade de conduzir alguns dos carros a concurso. Depois são eleitos 10 finalistas, depois a lista é reduzida a um top 5, finalmente a um top 3, e no Salão de Nova Iorque, que era onde era suposto ser apresentado os finalistas, como é habitual, este ano não aconteceu isso, tiveram de ser revelados em live stream. Temos agora aqui o finalista dos World Car Designs. Eu estou aqui a tentar ao mesmo tempo editar o podcast e torna-se difícil falar. Peço desculpa, estava a tentar vos mostrar as imagens, mas se calhar é melhor falar apenas. Infelizmente este ano não pudemos estar em Nova Iorque, como é habitual, para anunciar os grandes vencedores, mas fizemos-lo através de live stream. Correu bastante bem. Tivemos muitos portugueses a ver em direto este live stream, e posso agora falar do vencedor na categoria World Car Design of the Year. Acho que foi muito bem entregue ao Mazda 3. Recordo que os seus concorrentes eram o Peugeot 208, que também era um sério candidato, e o Porsche Taycan. Este painel, ao contrário dos restantes, não é composto pelos jornalistas das principais publicações a nível mundial, é eleito através de um painel de especialistas em design. Entre eles, Ian Callum, que é um histórico designer da Jaguar Land Rover, e também um senhor de seu nome, agora peço a vossa ajuda, o pai do McLaren F1, o senhor Gordon Murray. O senhor Gordon Murray. Não sei bem quem será esse senhor. E pronto, são autênticas, são personalidades incontornáveis da indústria automóvel e do design automóvel, e escolheram o Mazda 3, entre outros jurados, como o carro com melhor design de 2020. O que é que vocês me dizem quanto a esta escolha? Fernando. Aqui o Fernando concorda muito bem com a decisão, sem demérito para os outros dois candidatos, mas o Mazda 3 tem uma particularidade muito interessante, e aposto que foi por isso que ganhou, que tem a ver com o seu perfil e a superfície do seu perfil, que é uma superfície ininterrupta que vai da frente até à dianteira, sem nenhum vinco, sem nada, e cria aquele efeito luz-sombra que é bastante complexo na lateral. Eu estive na Mazda, nos estúdios de design da Mazda em Frankfurt, há cerca de 3 anos, se a memória não me falha. Sim. E eles tiveram a dar muita informação sobre a sua linguagem
Kodo, que é o nome da linguagem de design da Mazda, e eles disseram que demoraram cerca de 2 anos para conseguir industrializar este tipo de modulação da carroceria, ou seja, esta modulação de superfície, que é muito complexo de conseguir a nível industrial e, por cima, produzir um modelo de tão elevada produção, conseguir aquele tipo de modulação na carroceria. Boas memórias. E por acaso, agora que estamos aqui a ver, foi imagens dessa nossa visita, e estamos a ver as pessoas a trabalhar sobre uma escultura de argila. E isto é importante porque também tem a ver com o processo da Mazda para conseguir aquela estética. Porque, assim, regra geral, durante o processo de design, o designer começa pelos sketches, tudo em 2D, coisas muito rápidas, só para pôr ideias no papel, e depois vai refinando a ideia e depois é que passa à parte da modelação ou o objeto 3D, ou uma maquete 3D. Eles na Mazda inverteram o processo e começaram precisamente pelos modeladores, que criam esculturas abstratas, mas assim representam movimento. Ou seja, os designers, quando começam a fazer os sketches, já têm um modelo 3D por onde começar. Isso foi... Desculpa lá, distraí-me agora. Mas pronto. Pelo que eles conseguem ter uma melhor noção de questões como movimento, como o jogo de luz e sombra, quando estão a fazer os esboços para futuros modelos da Mazda. E o resultado final é realmente, pelo menos do ponto de vista visual, é muito marcante, e o Mazda 3 acho que merece, e aliás, todos os últimos Mazda acho que merecem todos os prémios que têm andado a ganhar, porque é uma estética distinta, muito diferente do que é o normal hoje em dia, que é tudo muito mais focado em arestas e vincos, e também dá origem a uma linguagem que não é tão agressiva do ponto de vista visual, também é uma característica que marca muito hoje o design automóvel, ou seja, não é tão agressiva, mas também não deixa de ser dinâmica e até elegante. Por isso, parabéns à Mazda, acho que o prémio é totalmente merecido. Isto sem mérito para os outros candidatos, obviamente. Muito bem, Fernando, obrigado pela tua opinião, até porque, como vocês podem ver, os que estão a ouvir também podem ter ouvido. Nós aqui neste podcast temos não só alguém que ajuda de forma bastante ativa na condução dos trabalhos dos World Car Awards como representante nacional, mas também o nosso chefe de redação, o Fernando, há 3 anos, através da Razão Automóvel, teve a oportunidade de estar ao vivo e a cores junto daqueles que desenharam o Mazda 3. Portanto, conhecimento não falta. João. Fernando, diz-nos só uma coisa. Tu influenciaste em alguma coisa quando lá estiveste o design do Mazda 3 ou não queres puxar um louro para ti? Não, nessa altura, se vocês também recordam, já existia aquele conceito do Mazda Kai, com K-A-I, que basicamente antecipava o Mazda 3, que é uma versão, digamos, é a versão, caso não houvesse entraves de engenharia ou de regulamentos, esse seria o Mazda 3. Por isso, lamento, mas não influenciei mesmo nada. Bem, João, queres deixar algum comentário aqui sobre o Mazda 3? Depois de uma explicação tão profissional do Fernando, é um bocadinho difícil, mas aquilo que posso dizer é que, por acaso, já tinha tido essa conversa várias vezes, penso com todos vocês e com o Fernando também, porque pronto, é a mesma praia dele, o design. Acho que o Mazda 3 é um exemplo de um carro que consegue conjugar um visual agressivo, QB, com uma modelação de painéis excepcional. É mesmo um carro interessante em termos estéticos, não que os outros concorrentes não o fossem, porque por acaso aprecio a estética dos 3 candidatos, mas acho que foi uma escolha acertada e aliás, tendo em conta o número de prémios que o design da Mazda tem conseguido conquistar nos últimos anos, estranho seria se não conseguisse conquistar mais um. Bem, avançando, até porque já todos nós demos aqui os nossos 500. Eu só quero acrescentar o seguinte, para além da parte que já fiz de introdução, tanto do Guilherme como do Fernando aqui no Mazda 3 têm cada um à sua medida bastante a dizer. Todos nós já testamos aqui o
Mazda 3, o Porsche 208 e também eu e o Guilherme já conduzimos o Taycan, se bem que no design não tenha muita influência, porque nós, enfim, ver o carro ao vivo efetivamente também, pelo menos o Taycan, sou eu e o Guilherme é que o vimos aqui dos 4. E o que eu vos posso dizer é que acho que o prémio também é muito bem atribuído ao Mazda 3, não só pela parte técnica, mas também pela parte do design, tem sido bastante consistente desta linguagem da Mazda, e que tem, e também um bocadinho em contraciclo contra algumas marcas que têm apostado muito num excesso de elementos, numa dramatização muito grande dos carros, e a Mazda aqui a apelar a um aspecto se calhar um bocadinho mais intemporal, e que vai poder fazer com que estes carros envelheçam bem, pelo menos é a expectativa de muitos, aqueles que comentam e falam sobre o design. Mas partindo para algo que é menos subjetivo e menos analítico por especialistas, que é o caso do World Car Design of the Year, vamos avançar para o World Performance Car of the Year 2020. 3 sérios candidatos, muito sérios candidatos. Curiosamente, 3 finalistas, na verdade, da mesma marca, a Porsche levar para casa todo o destaque de Performance Car 2020, entre os diversos carros a concurso que foram testados. Os 3 carros que mais se destacaram foram o Porsche 718 Spider e Cayman GT4, o novo Porsche 911 e o Porsche Taycan, sendo que o painel de jurados dos World Car Awards deu o prémio ao Porsche Taycan. E Guilherme, o que é que tens a dizer sobre isto? Tenho a dizer, falando do World Performance Car of the Year, tenho pena, porque não foi ainda que tenha sido uma escolha justa. Quanto a mim, o vencedor seria o 718 Cayman GT4, ou a sua versão Spider, porque tem aqueles ingredientes que nos fazem sonhar. Caixa manual, motor atmosférico, e eu tive a oportunidade de conduzir tanto o Taycan como o 911, como o Supra, que não esteve no lote de finalistas, e o Z4, e embora o prémio tenha sido bem atribuído, confesso que o meu coração puxava, enquanto jurado dos World Car Awards, torcia pelo 718 Cayman GT4. Fernando, queres comentar? A minha opinião é, sim, a minha opinião é muito similar à do Guilherme. Compreendo a razão do Porsche Taycan ter ganho, até porque é um novo tipo de performance, entre aspas, né? Um carro totalmente elétrico, mas realmente o coração diz Porsche Cayman GT4 ou 718 Spider, que tem aqueles ingredientes todos que todos nós apreciamos num carro: caixa manual, motor atmosférico, motor atrás das costas e tração traseira. Não tenho muito mais a acrescentar. Enquanto nós falamos, eu estou a passar algumas imagens que recolhi nos LA Test Drives, aqui com o 911, que também era candidato, e vocês inclusivamente podem ver um comparativo entre o 911 e o Taycan no nosso canal de YouTube, porque eu tive a oportunidade de conduzir um e logo a seguir conduzir outro carro e conseguir ver quais são as diferenças entre aquele que é o ícone da Porsche, o 911, é um carro incontornável na história da marca, e o Taycan, que é olhado por muitos como o futuro da marca e o primeiro passo na eletrificação da Porsche, uma marca com ADN tão desportivo. E de resto, quero só ressalvar outro aspecto para aqueles que nos estão a ouvir através do Apple Podcasts ou do Spotify, e principalmente aqueles que também nos estão a ver através do YouTube, da quantidade de artigos e de assuntos que todos os dias nós trazemos até vocês através do nosso website, e quanto a mim é um site de visita obrigatória diariamente pela quantidade de conteúdos que a nossa equipa produz e, naturalmente, também pela sua qualidade. Muito bem. Obrigado, Guilherme, pela tua sugestão. Espero que os nossos ouvintes ou aqueles que nos estão a ver no YouTube acedam ao pedido. João, queres comentar aqui o Porsche Taycan? Acaba por ser, a minha opinião acaba por ser a mesma de todo o painel. Eu compreendo as razões por trás da eleição. Agora, se formos a analisar de uma forma mais apaixonada, menos racional,
os dois candidatos com motor de combustão acabavam por ser os meus favoritos à vitória. Se bem que a minha escolha talvez recaísse mesmo no 911, porque eu acho extraordinária a forma como a Porsche consegue fazer daquele carro um faz tudo, e um faz tudo bem. É confortável, é veloz, é dinamicamente competente, e aliás, a Porsche, eu tenho uma preferência especial pelo 911 e seria a minha escolha, mas seja como for, a Porsche está de parabéns, tem 3 carros a concorrer pelo mesmo troféu, é notável. Muito bem, obrigado, João. Vamos passar então a comentar aquele que foi eleito World Urban Car 2020 e entre os vários modelos a concurso tínhamos o Kia Soul, o Kia E-Soul ou o Kia Soul EV nos mercados onde o nome não é igual ao nome português, porque o nome em Portugal é diferente. Tínhamos um Mini Cooper SE, o Mini Cooper 100% elétrico, que curiosamente houve uma apresentação internacional que decorreu em Portugal com este modelo, e tínhamos também o Volkswagen T-Cross, talvez a proposta mais tradicional destes três. Quem leva para casa o prémio de World Urban Car 2020 é o Kia E-Soul, um modelo 100% elétrico, vocacionado para uma utilização urbana, mas também com bastantes credenciais em uma utilização mais familiar e numas viagens mais longas, até porque ao nível da autonomia temos números que são bastante interessantes. E sobre isso, nada melhor, mais uma vez, do que o Guilherme Costa para comentar isto, porque para além de ser jurado dos World Car Awards, foi um dos poucos portugueses que logo no início do ano teve a oportunidade de estar em Portugal o Kia E-Soul. Guilherme, o que é que queres falar? O que é que queres dizer sobre isto? O Kia Soul voltou a ser uma agradável surpresa. Eu já gostava da primeira geração do Soul. É um carro que surpreende pela qualidade de construção, pela ótima insonorização, que ainda é mais importante num carro elétrico, porque sem as vibrações típicas do motor de combustão e sem o seu barulho, todos os barulhos parasitas são mais fáceis e são mais audíveis, são mais fáceis de ouvir. E o Kia E-Soul foi, pela sua autonomia, pelo conforto que oferece, creio que foi uma boa escolha. Se não fosse um prémio a nível mundial, tínhamos no T-Cross também um excelente candidato, porque tem um preço bastante inferior. É uma proposta que vamos ver muito mais nas estradas, mas não nos podemos desligar do facto de este ser um prémio que tem em consideração todas as especificidades do mercado mundial. E, portanto, eu creio que o E-Soul é um prémio merecido enquanto Urban Car of the Year. Fernando, queres comentar? Sim, acrescentando aquilo que o Guilherme disse, não nos podemos esquecer de um pormenor interessante, que é o que a E-Soul tem mais de 200 cavalos, o que já torna as prestações bastante animadas para o que é basicamente um crossover urbano. Aliás, de momento acho que não existe nenhum concorrente, mesmo a combustão, com tanta potência disponível. E torna-se um carro muito divertido de conduzir por causa dessa performance rapidamente acessível. Já por isso também já merecia o meu voto. O T-Cross também tem uma vantagem relativamente ao E-Soul, que como carro familiar parece-me ou seja, com um carro com alguns objetivos familiares, parece-me uma muito melhor proposta, porque oferece espaço e uma versatilidade muito, muito interessante. Em relação ao Mini, acho que é a primeira tentativa de se fazer um hot hatch elétrico. Eu estou curioso para o conduzir, por isso fico-me só para já num plano teórico, mas compreendo que o Kia Soul tenha ganho este prémio, porque realmente eu acho que ainda consegue ser mais rápido que o Mini e tudo com um formato muito mais prático e versátil para o dia-a-dia. Por isso, tem também o meu voto, sem dúvida. É interessante. Vou-te levar comigo a Los Angeles. Bora, começa. Bora lá. João, o que é que tens a dizer aqui sobre o Kia Soul? Eu penso que a escolha, se formos a ver, acaba por ser curioso
que parece uma mistura dos dois conceitos, dos dois carros que não ganharam o prémio. Porque o E-Soul apresenta-se como um crossover, tal como o T-Cross, e a elétrico, tal como o Mini Cooper SE. Parece que o prémio acaba por ser atribuído a um carro que tenta juntar o melhor destes dois conceitos. Os dois conceitos estão muito em voga nos citadinos e nos carros com uma utilização mais urbana, e penso que é como já foi dito, mais de 200 cavalos, uma autonomia utilizável real, não é um carro que temos que andar sempre a ligar à corrente. 400 e... Não, 52 km. É isso. 450. É um valor Em ciclo jamais... WLTP. Um ótimo valor muito bom. É um valor muito bom. Muito bom. Eu andei uma 450 semana com o quilómetros. carro. Eu andei uma semana com o carro e não tive aquela ânsia típica de quem anda, ou de quem andava há uns anos com os elétricos, está sempre a olhar para a barrinha da carga da bateria. Andei despreocupado, inclusivamente em autoestrada, fiz alguma autoestrada e de facto os elétricos já estão num patamar de autonomia muito interessante. Agora é esperar que o preço comece a corresponder também a esse patamar. Se vocês quiserem podem visitar o site da Razão Automóvel, procurar por E-Soul, mas posso já dizer-vos o preço, 52 mil euros a unidade ensaiada. Depois pode haver aqui uma campanha ou outra, mas de toda a forma estamos a falar de um carro cujo preço é relativamente elevado. Sem dúvida. Acho que é um problema dos elétricos no geral, não só do Kia E-Soul, mas é o preço da tecnologia, basicamente. Claro. E o preço das baterias, principalmente neste momento, as Exato. baterias são o ativo mais valioso de um automóvel 100% elétrico. Vale mais do que qualquer outro componente do carro. Acho que dava para comprar outros carros só com o preço de um pack de baterias, por isso. Exato. Portanto, é algo que no futuro poderá vir a mudar. E daí, mais uma vez, a preocupação e fazendo menção àquilo que foi falado num dos últimos podcasts, a preocupação de Carlos Tavares a tentar que a PSA consiga produzir as suas próprias baterias e não fique exposta a fornecedores, neste caso que são asiáticos, e que, enfim, depender de um fornecedor, e isto é válido para a PSA como é válido para muitas outras marcas, depender de um fornecedor para aquela que é a peça mais valiosa de um carro é algo bastante arriscado, principalmente nos dias que correm. Portanto, sim, vamos ver o que é que o futuro nos reserva para os 100% elétricos, mas isso dava um excelente podcast. Mais acho um. que todos concordam. Mais um. Acho que todos concordam. Avançando, até porque o nosso podcast já vai aqui já está a entrar aqui na reta final, mas ainda faltam dois grandes carros, sendo que um deles é o grande vencedor dos prémios, que é o que leva para casa o prémio mais cobiçado. Temos o prémio do World Luxury Car 2020 e, curiosamente, o Porsche Taycan ganhou também. Portanto, o Porsche Taycan leva 2 prémios para casa. Na verdade, leva o prémio do World Performance Car e World Luxury Car. Nesta categoria World Luxury Car estavam ao concurso o Mercedes-Benz EQC, o SUV 100% elétrico de marca alemã, que, Fernando, tu já tiveste a oportunidade de testar, foste testar este carro, salvo na Noruega. E o Porsche 911 também era candidato a World Luxury Car, e o Porsche Taycan. Portanto, a Porsche, mais uma vez, a conseguir ter uma boa probabilidade de ganhar, tendo em conta que em 3, 2 eram Porsche, e, na verdade, acaba por levar o prémio da World Luxury Car com o Porsche Taycan. Guilherme, face aos finalistas desta categoria, o que é que tu achas deste prémio? Desta atribuição ao Porsche Taycan? Acho que é uma vitória justa por parte do Taycan, que é vencedor vezes 2, não é inédito. Já vimos, por exemplo, o ano passado o Jaguar I-Pace a ganhar em três categorias distintas. É algo que por vezes acontece, mas falando em concreto do Taycan, além de ser um ótimo desportivo, é também um familiar bastante competente, oferecendo um bom nível de conforto, uma qualidade de construção tipicamente alemã, ou tipicamente ao nível daqueles que são os pergaminhos da Porsche. Relativamente ao EQC, não é um carro desenvolvido sob uma plataforma pensada de raiz para ser 100% elétrica, é uma adaptação, e talvez isso tenha também pesado na decisão dos jurados. Relativamente ao 911,
A verdade é que quando falamos de carro de luxo, apesar de estar lá toda a qualidade de construção e também o conforto, quando chegamos à parte daquilo que é o espaço habitável, bem, o Taycan leva a melhor. E, portanto, parece-me que foi uma boa escolha. Nós, aqui na Razão Automóvel, tivemos a oportunidade de testar o Taycan 2 vezes, uma em Los Angeles, tu conduziste o Taycan Turbo S na Angels Crest, essa famosa estrada que serpenteia pela serra e que tem Los Angeles como pano de fundo. E eu fui até à Finlândia testar o Porsche Taycan 4S. É um vídeo que está disponível no nosso canal de YouTube e foi o nosso especial de Natal. E o que eu posso dizer sobre o Porsche Taycan como Luxury Car e como Performance Car é que efetivamente eu considero que foi um prémio muito bem atribuído. Percebo o apelo e falando aqui um bocadinho, há pouco não comentei, percebo o apelo do Spider e do 718 do GT4. No entanto, olhando também para o mercado automóvel de uma forma mais abrangente, percebo também o apelo de uma proposta 100% eletrificada para ganhar um performance car, porque o Porsche Taycan como máquina não é o mais eficiente de todos, é um processo em curso. Esta eletrificação da Porsche, como em qualquer marca, é um processo que está a decorrer, mas como motor e como a resistência que oferece, a capacidade que tem de ter a potência sempre disponível, o facto de ter um sistema de 800 volts que permite ser que é único, que permite carregar a velocidades, potenciais velocidades de carregamento extraordinárias, é um avanço tecnológico muito grande. E depois como Luxury Car, porque efetivamente entre os três, o Mercedes-Benz EQC não é propriamente um carro, na minha opinião, do ponto de vista do luxo, que seja referencial, e faça o Taycan está naturalmente uns furos acima. E o Porsche 911, por aquilo que o Guilherme disse, que na altura de entrar para os bancos traseiros, o carro está muito bem construído, é muito interessante, mas temos ali, se calhar não era preferencialmente não seria aquele que levaria este prémio para casa, porque está em desvantagem face aos outros dois concorrentes. E esses são os meus 500 relativamente aqui ao Luxury Car. Fernando, o que é que tu acrescentarias aqui a este prémio? Eu também acho que é um prémio bem atribuído ao Taycan. Tudo bem que temos que ver que o termo Luxury pelos americanos pode significar várias coisas e por isso é que temos estes carros tão diversos nesta categoria. Mas em relação a que esse é que é o carro que realmente conheço melhor, que tive a oportunidade de o conduzir, apesar de ser derivado ainda com muitas alterações relativamente ao GLC, digamos que tem alta costura, ou seja, vocês entram no interior e percebem logo que estão num carro acima do GLC em termos de posicionamento, em termos de materiais, em termos de interior. Não quer dizer que seja um carro de luxo, se calhar como a imagem que nós temos, imaginemos, sei lá, um Rolls Royce ou um Bentley ou algo assim do género, mas sem dúvida que faz muito bem o papel de carro elétrico de luxo. Mas de qualquer forma acho que o Taycan está muito bem merecido. Aliás, na minha opinião, o Taycan para mim é o que o Panamera devia ter sido desde o início, por isso acho que poderia ser um ótimo substituto até para o Panamera, apesar de algumas limitações que o Taycan tenha comparativamente ao Panamera em termos de objetivos de espaço e outros. Pronto. Acho que... Bem, ficamos momentaneamente sem o Diogo, mas vamos continuar a mostrar quais é que são os carros mundiais do ano e vamos passar para aquele que é o vencedor, o prémio mais desejado de todos, carro mundial do ano 2020. Tínhamos 3 modelos no top 3, entre eles o Mazda 3, o Mazda CX-30 e finalmente o Kia Telluride. Já temos novamente o nosso moderador de hoje connosco, o Diogo. Portanto,
Diogo, passo-te novamente a palavra. Agora que já vos mostramos quais são os finalistas e os vencedores das categorias de World Car Design of the Year, Performance, Urban e Luxury of the Year, ou seja, os carros que ganharam estas categorias muito cobiçadas, o Grande Prémio, o carro mundial do ano, o World Car of the Year 2020, tinha 3 finalistas, o Mazda 3, o Mazda CX-30 e o Kia Telluride. 3 propostas do continente asiático que, ao contrário daquilo que costuma ser dito, abre aqui provavelmente uma janela bastante interessante do ponto de vista da multiplicidade de finalistas e vencedores do Grande Prémio dos World Car Awards, que não são nem sempre carros alemães ou nem sempre carros franceses. Temos uma multiplicidade de vencedores nos últimos anos, vindos de todos os países e mais alguns. Guilherme, queres falar daqueles que venceram os World Car Awards nas últimas edições? Esse ponto é muito importante, Diogo. Muitas vezes, sempre que falamos de prémios da indústria automóvel, ou de prémios até em geral, é muitas vezes colocada em causa a idoneidade de quem vota e muitas vezes a justeza de quem vence. Falando do caso dos World Car Awards, nós nos últimos 5 anos, o último vencedor alemão, normalmente a acusação, mais um carro alemão a vencer, ou mais um carro de uma determinada marca. Pois bem, em 2015 foi a última vez que um carro alemão, o Mercedes-Benz Classe C, ganhou os World Car Awards. Depois tivemos em 2016 o Mazda MX-5, depois o Jaguar F-Pace, em 2017. Em 2018, o Volvo XC60 e em 2019, como vocês sabem, o Jaguar I-Pace. Este ano, bem, vamos revelar daqui a pouco qual é que foi o grande vencedor do carro mundial do ano, se vocês ainda não o viram no site da Razão Automóvel. Portanto, falando de idoneidade, acho que temos aqui uma amostra bastante diferente daquilo que temos. Um familiar, temos um desportivo, temos SUVs, temos elétricos, enfim, é tentar isto mesmo, mostrar o melhor e distinguir o melhor da indústria automóvel. Sim, até porque estamos a falar, no caso dos World Car Awards, 80 profissionais que passam grande parte dos dias da sua vida a testar carros de todas as marcas e que trabalham em órgãos de comunicação social que estão em todos os continentes. Nem sequer não existem nem mais de um continente, nem mais de outro. É bastante representativo do melhor que existe a nível mundial de especialistas do setor automóvel. E neste ano tínhamos os 3 finalistas, como disse há pouco, o Mazda 3, o Mazda CX-30 e o Kia Telluride, e o grande vencedor do World Car of the Year 2020 foi o Kia Telluride, que é um modelo que não está à venda em Portugal, mas é um carro que, Guilherme, tu tiveste a oportunidade de testar em Los Angeles quando foste aos World Test Drives até há bem pouco tempo. É verdade. Para quem não conhece o Telluride, ele está agora a aparecer aqui no nosso live stream, e eu vou tentar também partilhar, enquanto falo sobre ele, algumas imagens que recolhi durante os World Car Awards, os LA Test Drives. Foi um carro que me surpreendeu. Surpreendeu-me pela qualidade de construção, pela qualidade do pisar, do equilíbrio do chassi, e já num vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel eu tive a oportunidade de destacar algumas das suas qualidades. Não é comercializado na Europa. Nós vamos ter um irmão mais pequeno do Telluride, a nova geração do Kia Sorento. Mas falando mais um pouco deste modelo, bem, tem mais espaço do que muitos apartamentos em Lisboa. Não é difícil. Tem bastante luxo, não é difícil. Por dentro tem um luxo, um acabamento que nós estamos mais habituados em ver em propostas premium alemãs, e relativamente a preço, nos Estados Unidos este carro custa menos de 40 mil euros. Oferece espaço, oferece luxo, oferece bastante conforto, e eu acho que é um prémio muito bem entregue. Aliás, qualquer um dos finalistas seria um excelente vencedor. Temos no top 3 o Mazda 3, o Mazda CX-30 e este Kia Telluride,
que de facto é uma ótima proposta e é pena que não venha para a Europa, mas também não é o seu mercado, porque efetivamente ele é gigantesco, é mesmo muito grande. Fernando, queres comentar aqui a vitória da Kia? Pronto, isto fica um pouco no plano teórico, porque nós, infelizmente, excetuando o Guilherme, não temos a oportunidade de pôr as mãos na massa, neste caso no Kia Telluride. Mas eu posso pronto, eu tenho acompanhado os mídia norte-americanos desde que este carro foi lançado e realmente as avaliações ou os comentários que os mídia têm feito são realmente notáveis sobre o Kia Telluride e também, já agora, sobre o seu irmão, ou primo afastado, por assim dizer, o Hyundai Palisade. E estes carros têm criado algum impacto no mercado. Os norte-americanos estão mesmo muito entusiasmados com estes dois modelos e, sobretudo, o Kia Telluride até tem se destacado ainda mais, até porque tem também um estilo bastante marcante. Mas, infelizmente, para nós, aqui, europeus no geral, portugueses no particular, acho que vamos ter que vê-lo por assim à distância, só em imagens ou vídeos, mas sem dúvida fiquei curioso para até agora com a atribuição deste terreno fiquei muito curioso para o experimentar. Mas Fernando, Fernando, João e Guilherme, vocês concordam que apesar do Kia Telluride não estar disponível em Portugal, há aqui duas coisas que eu gostava de destacar. A primeira é o facto de o Guilherme, enquanto jurado dos World Car Awards, já ter testado o carro, ter tido a oportunidade de estar em contacto não só com o Telluride, mas também com o Palisade. Aliás, nesse dia, falaste comigo ao telefone, eu lembro que estavas ao volante do Palisade, salvo erro, e eu lembro perfeitamente que estavas bastante agradado com o facto de poderes ver os retrovisores representados no quadrante 100% digital do carro. Sempre que verdade, pisca para a esquerda, dás pisca para a esquerda e abre um ecrã com o que é que está a passar no teu ângulo esquerdo. São soluções que muito provavelmente nós a breve trecho vamos ver em modelos do grupo Hyundai, do qual a Kia faz parte, também aqui na Europa. Também tive a oportunidade de conduzir o Sonata, o Hyundai Sonata, também fiquei muito surpreendido com o carro. De resto, os modelos sul-coreanos a darem muito bem conta de si nesta edição 2020 dos World Car Awards. O Hyundai Palisade, que é uma espécie de irmão gêmeo deste Kia Telluride, não chegou aos finalistas, quanto a mim, pelo design menos bem conseguido e face ao Kia também com um acerto de suspensão, de setup, que não é tão divertido, se é que se pode falar de diversão ao volante em carros cujo peso supera as 2 toneladas. Mas falando aqui um bocadinho mais do Telluride, motor V6, 3.8 litros, atmosférico, quase 300 cavalos de potência, 291 cavalos, caixa verdadeiramente automática, conversor de binário, muito interessante de conduzir, principalmente nas largas, grandes e massivas autoestradas norte-americanas. Aqui em Lisboa talvez não tanto. E isto, antes de dar a palavra ao João, queria também dizer que é exatamente aí que eu queria chegar, porque estes modelos que nós temos a oportunidade de contactar e que não vêm para Portugal, ou que não vêm para a Europa, têm tecnologias que, como é natural na indústria automóvel, acabam por descer nas gamas e entrar em modelos que são de gamas mais baixas, como é o caso, por exemplo, de um Sorento ou até de um Hyundai Santa Fe, falando aqui do grupo Hyundai, da qual a Kia faz parte, como tu fizeste e muito bem menção. O que significa que este contacto também nos permite ter um vislumbre daquilo que poderá ser o futuro destes modelos no nosso mercado, nomeadamente ao nível de sistemas de infotainment, de tecnologias que ainda não existem, mas que poderão vir a existir em modelos disponíveis no mercado europeu e, consequentemente, no mercado nacional. E por isso é que é importante, por isso é que a nossa equipa se desloca e vai testar e tenta sempre aprender e trocar impressões sobre aquilo que está a fazer na indústria automóvel a nível mundial, porque não basta, na nossa opinião, ficarmos confortáveis e poderíamos simplesmente nunca ter testado estes carros, mas a verdade é que assumimos desde o início, desde a nossa participação nos World Car Awards, um compromisso de aproveitar
este convite que nos foi endereçado para poder ter contacto com a indústria automóvel, para poder conhecer especialistas e também para poder conhecer outras pessoas de outros países que também contactam com carros diariamente, como é o caso, por exemplo, e fazendo aqui uma menção àquele que é, salvo erro, Guilherme, neste momento o diretor dos World Car Awards, que é o Siddharth. Siddharth Pantakar, nosso grande amigo. Exatamente. E que ele fala muito bem inglês, mas certamente português não fala, mas ainda assim enviamos um abraço para ele. Ele está agora a enviar mensagens. Ele está agora a mandar umas mensagens a perguntar como é que correu o direto. Ele que é uma estrela de televisão na Índia. Exatamente. Correu muito bem. Conseguimos nos adaptar e é um privilégio fazer parte desta enorme família que é os World Car Awards. Conseguimos adaptar às contingências do Covid-19. O local onde era suposto apresentarmos os vencedores está transformado, infelizmente, num hospital de campanha. O local onde agora devia de ser o Salão de Automóvel de Nova Iorque é um hospital de campanha. O Javits Center, em exatamente. Manhattan, Nova Iorque. Exatamente. E conseguimos nos adaptar. Não estamos a celebrar como era suposto, ou numa situação normal, o vencedor, porque neste momento há pessoas a lutar pela vida e inclusivamente esta fica bem, a indústria automóvel também está a ajudar neste combate, que é tão sério, claro, e tão difícil. João, e tu, João, diz-te tua justiça, Kia Telluride. Bem, como o Fernando disse, eu não tive a oportunidade de conduzir o carro, mas julgando pelas palavras do Guilherme e dos vários jurados, porque, convenhamos, não ganhou só, teve que juntar a maioria dos votos dos perto de 80 jurados, salvo erro, e estamos a falar de pessoas que têm muita experiência na área e se acham que é realmente o melhor carro do ano, acredito que seja realmente uma proposta bastante interessante. Tendo em conta as propostas que podemos experimentar em Portugal da Kia, aquilo que podemos ver é que tem havido uma evolução brutal e eu acho muita piada o facto da Kia surgiu em Portugal mais ou menos para a mesma altura em que eu nasci, talvez 20 e picos anos, e é extraordinário ver que a Kia evoluiu muito mais do que eu em 25 anos. E as propostas deles são interessantíssimas. E se já apresenta um nível de qualidade bastante interessante nos modelos que nós temos cá, tendo em conta que o Kia Telluride será um topo de gama, deve ser um carro realmente bastante interessante. Quanto aos dois derrotados, entre aspas, acabam por ser propostas que se tivessem ganho também não me surpreenderiam. Esses dois tive já a oportunidade de experimentar, o Mazda 3 e o Mazda CX-30, e são duas propostas que acho bastante interessantes e, como foi mencionado há pouco, acho muito importante e bastante positivo. Os finalistas deste ano não são, como muitas vezes as pessoas dizem, é tudo alemão. Não. Desta vez vieram todos até ali da zona do Japão, da Coreia, dali daquela península, daquela zona ali. Muito interessante. Só faltava um carro chinês para fazer ali aquele conjunto. Quem sabe? Neste momento, da China, nem bom vento, nem bom casamento. Ou é de Espanha? E nenhum deles me teria mesmo surpreendido. Acho que a escolha muito provavelmente foi acertada, mas era uma escolha bastante complicada, porque são 3 carros, por aquilo que tenho lido e por aquilo que já pude experimentar, que devem ter feito bastante difícil escolher, mas acho que é justo a vitória do Kia. Vocês assistiram presencialmente à minha dificuldade nas várias fases de votação, porque este ano foi mesmo bastante difícil escolher de uma lista com mais de 30 modelos, aqueles que eram o top 3 e por seu turno também os vencedores em cada categoria. Relativamente aos nossos subscritores no canal de YouTube, podem passar por lá e verem um vídeo que nós fizemos, um resumo dos LA Test Drives, onde nós conduzimos vários carros. Aqui estou eu a caminho de Los Angeles, deixem-me dormir com facilidade no avião, mas ao longo deste
vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel, vocês podem ter ver como é que correu os testes, uma resenha sobre os vários modelos que testei por lá. Aqui o Kia Telluride, que eu fiz questão de mencionar porque fiquei muito surpreendido já naquela altura. E também, como referi há pouco o Diogo, o Hyundai Sonata, que tem no seu interior algumas novidades tecnológicas que muito brevemente veremos também em modelos deste lado do Atlântico. É um vídeo que, de resto, eu aconselho-vos a verem no nosso canal de YouTube. Muito obrigado, Guilherme, pela tua sugestão. Bem, agora que estamos já aqui na reta final do podcast, deste 5º Autorádio, eu não quero deixar de pedir aos nossos subscritores do canal de YouTube e a todos aqueles que estão a ouvir em Apple Podcast ou no Spotify, que deixem um comentário e enviem-nos um e-mail para podcast@razãoautomóvel.com com as vossas sugestões, opiniões e também com o feedback sobre aqueles que têm sido estes primeiros 5 episódios de um podcast. Estamos todos ainda a aprender e agora com mais uma dificuldade acrescida, que é o facto de estarmos em quarentena e temos que enfrentar as dificuldades de comunicar nestas alturas, mas utilizamos estas ferramentas que nos permitem continuar a manter vivo este formato que nós gostamos bastante e esperamos que vocês também gostem. No que diz respeito aos World Car Awards, muito em breve estará na estrada certamente a edição 2021, esperamos nós. Mas isso ainda será um pouco mais lá para a frente. Nas próximas semanas e nos próximos dias aqui na Razão Automóvel vamos continuar a trazer-vos os melhores conteúdos do mundo automóvel e tu podes consultar esses conteúdos no nosso website em www.razãoautomóvel.com e também no nosso canal de YouTube com vídeos que temos feito em estúdio dedicados aos lançamentos e às novidades e às curiosidades do mundo automóvel que todos nós gostamos de ver, e tu agora tens esse formato também no nosso canal de YouTube disponível, pelo menos enquanto não voltarem os testes de estrada, que nós esperemos que estejam de volta muito, mas mesmo muito em breve, são os nossos votos. Muito obrigado a todos. Guilherme, Fernando, João, é um prazer dividir esta mesa retangular com vocês, que é o ecrã dos smartphones e dos computadores, ou também enfim, é um prazer sempre fazer este podcast convosco. Estamos muito, muito focados em continuar a trabalhar para manter as nossas plataformas vivas e a produzirem conteúdos relevantes. Este foi mais um episódio do Autorádio que chega ao fim. Um abraço, Guilherme. Resto de boa quarentena. Tens o microfone desligado. Desculpa. Okay. Estava a passar um avião aqui por cima e eu tive de desligar. Mas estava a notar na tua voz alguma nostalgia e algumas saudades de estar fisicamente na nossa presença. É verdade. Confesso que sim. E tenho algumas saudades também de conduzir. Neste momento tenho um finalista dos World Car Awards na garagem, um Mazda CX-30, que está com os pneus especiais para um projeto que nós estamos a desenvolver e que está agora ligeiramente suspenso porque nós não podemos fazê-lo, mas é um projeto que tu vais poder ver e ouvir aqui na Razão Automóvel. E, enfim, gostava de ter andado mais com ele. Ainda só fiz, creio que 4.000 km com o CX-30. Por esta altura já deveria ter feito mais, mas neste período é muito complicado de fazer. Mas é um teste que eu estou muito ansioso por trazer aqui ao canal do YouTube da Razão Automóvel. Fernando, um abraço. Boa quarentena para ti. Também estás com o microfone desligado. Por alguma razão. Desculpa, eu estou com algumas dificuldades técnicas aqui também e não estava a ouvir totalmente, com muitos cortes. Mas pronto. Okay. Mas pronto, olha, uma boa quarentena também para vocês todos. Infelizmente é o que temos. Exato. João, um abraço. Cuida bem dessas placas do Corsa e da Peugeot. Todos os dias polidas. Todos os dias. E quanto a ti que estás em casa e estás a fazer a tua quarentena, espero que esteja tudo bem contigo. Muito obrigado por teres visto
e ouvido mais um Autorádio Podcast da Razão Automóvel, disponível no YouTube, no Spotify e também em Apple Podcasts. Já sabes, segue o nosso canal de YouTube, ativa o sininho das notificações e visita-nos todos os dias em razãoautomóvel.com, onde podes encontrar, muito provavelmente, aquele que será o teu próximo carro. Um abraço e até à próxima.